sabemos que espécie, e para aquelas análises de PVA, análise de viabilidade populacional, existem muitos critérios que lidam com a razão sexual. Então você tem fezes, número de indivíduos, e para fazer uma análise de PVA é interessante saber a razão sexual. Basta então buscar o marcador, é um trabalho que a gente fez lá no laboratório. Nós sexamos a preguiça de coleiro, estimamos a razão sexual de uma população de preguiça de coleiro de Santa Luz, utilizando marcadores genéticos, porque os infantes não têm dimorfismo sexual. Machos e fêmeas, infantes, são praticamente idênticos. Quando você abre a genitália, tem um trabalho do Chiarello que mostra, quando você pega um infante e abre, você não consegue identificar o que é uretra, o que é pênis e o que é vagina, de tão pequeno que é o órgão sexual da preguiça infante. E uma outra questão, assim, que tudo isso só faz sentido que a gente está falando aqui agora, se a gente, como o Daniel falou, tem um banco de dados, tem os estudos, e quando a gente não tem, estamos na era da genômica, né? Disponibilidade de genomas inteiros nos bancos de dados, utilizar, então, quando não tem um grupo de espécies que a gente está trabalhando, grupos próximos, e aplicar os mesmos marcadores genéticos, os mesmos primers, a mesma forma de tentar isolar esses marcadores, aplicando dessa outra espécie em outra, em amplificações heterólogas. E às vezes isso é muito difícil, é bem frustrante, dá um trabalho. Eu estou passando por isso, por exemplo, e quando a gente consegue padronizar, a gente se sente o máximo, assim, né? Então, depois desses géis todos doidos, assim, de um trabalho intenso, a gente consegue amplificar, padronizar a técnica de um outro grupo, usando marcadores moleculares de outros grupos, de primes de outros grupos, no seu grupo, que não tem nada. E agora é torcer para isso aqui realmente ser o marcador que a gente está querendo isolar do grupo, né? Mas independente disso, então espero que tenha deixado claro que a genética, apesar de não ser um critério da IUCN, ela é uma ferramenta muito interessante para se estimar todos esses recursos, essas quantidades aqui, essas informações necessárias para conseguir classificar as espécies. Mas uma questão que eu queria levantar, se conservação é ou não algo exclusivo de espécies ameaçadas, que, querendo ou não, espécie ameaçada realmente necessitam de uma abordagem, de uma intervenção urgente, mas o interessante é que, como a gente lida com diversidade genética, é nem deixar elas entrarem em estados de ameaça, porque, como o Paulo falou, a variabilidade genética vem de mutação aleatória ao longo do tempo, quando perde é muito difícil de restabelecer. E a genética está num contexto de... Peraí, como a gente está com pressa? Como que a gente pode, então, restaurar a diversidade genética, né? A gente falou muito de avaliação da biodiversidade, então como restaurar? A genética oferece um recurso, que eu queria citar aqui um exemplo de Novaes, que fez um trabalho de variabilidade genética dentro de uma espécie e propôs, apesar dela ainda não estar classificada como status de ameaça por não ter dados suficientes em relação a isso, observou-se uma estruturação, a parte da filogeografia que o Daniel comentou, uma estruturação genética em determinadas áreas geográficas, e essas áreas apresentam identidades genéticas individuais, apesar de serem muito parecidas. Então, a proposta, depois de um estudo desse, de aumentar a variabilidade local, é fazer translocação, manejo de sementes dessas espécies, compartilhando essa diversidade genética entre as localidades, é claro, anteriormente observando se não teríamos efeitos de depressão exogâmica ou depressão endogâmica, ou não ia ter problemas de incompatibilidade reprodutiva, que de repente já estão isolados há muito tempo, mas caso esses tipos de empecilhos não sejam concretizados, não realmente existem, se não existem realmente, o compartilhamento dessas sementes, dessas espécies, dessas regiões é uma forma interessante de utilizar a diversidade genética existente atualmente, que ela está regionalizada, forçando então um compartilhamento de fluxo gênico a partir de uma técnica de manejo. Então essa é uma das formas mais interessantes de que a genética na conservação pode